Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos nessa quarta-feira, no culto de oração, que podemos estar aqui sentindo a Tua presença, nos abraçando, nos fazendo sentir o Seu amor por nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos guiado cada dia da nossa vida. Nós sentimos que o Senhor tem nos orientado e por isso nós somos muito agradecidos. Queremos que esteja aqui com os pedidos que serão levantados. O Senhor sabe as necessidades de cada um, mesmo aquelas que não foram reveladas. O Senhor conhece, o Senhor atende de acordo com a Tua vontade. O Senhor volte logo, Senhor, para nos buscar nesse mundo tão cheio de problemas, dificuldades. Cada dia nós ouvimos mais notícias terríveis, coisas que estão acontecendo. Nós sabemos que isso tudo é sinal da Tua vida. E por isso nós devemos nos regozijar. O Senhor venha logo e venha logo no Seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos abrir uma oportunidade para aquele que quiser fazer o seu pedido, o seu agradecimento, o seu testemunho. Esse é o momento. Hoje nós não estamos aqui com o microfone sem fio, mas nós estamos em pequena quantidade. Acho que dá para ouvir o pedido daí mesmo, né? Quem gostaria de fazer? Bondoso e querido Pai que estás nos céus, Senhor amoroso, que a misericórdia alcança todo mundo e dura para sempre. Estamos aqui reunidos, Senhor, para Te pedir pelos pedidos que foram colocados aqui pelo pai da Priscila, que o Senhor possa prepará-lo e visitá-lo já, para que a gente possa também visitar e prepará-lo para o Teu reino, Senhor. Pela Priscila também, para que ela possa conhecer a Tua palavra, congregar aqui conosco, que ela esteja conosco aqui, Senhor. Pelo Luiz, o irmão da Lusa, pela recuperação dele, e que ele possa largar o vício, Senhor. Que o Espírito Santo esteja com ele, Pai, pedindo para que ele possa finalmente largar esse vício e quem sabe estar aqui com a gente também. Amém. Nós Te agradecemos, Senhor, temos muitos agradecimentos pelo chá no domingo, pelas mulheres, pela reunião das mulheres e por todas as bênçãos que o Senhor deu. Também tenho o pedido da tia, da Fátima, que seja feita a Sua vontade na vida dela. Mas se for possível, Senhor, que o Senhor possa atender o pedido da Fátima e que essa tia se recupere, porque a gente sabe que para o Senhor nada é impossível, Pai. Nós Te pedimos também, Senhor, pelas nossas crianças que estão nas escolas. Todo mundo aqui tem filhos, sobrinhos, netos, enfim, todo mundo aqui tem a preocupação com o cuidado das crianças na escola, Senhor. Que o Senhor possa estar amparando, cuidando e protegendo, e que o inimigo não vença, Senhor. Que o Senhor possa desarmar todas as armadilhas que ele fizer. Nós clamamos, Senhor, a Ti, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, pelos pedidos, pelos doentes, pelos necessitados. E também Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas, pela quantidade imensa de bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Pelos livramentos, pelo livramento que o Senhor deu para a filha da Celinha nessa festa. Nós temos certeza, Senhor, que foi o Senhor trabalhando na vida dela. Amém. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos. Te pedimos esses pedidos, não porque tenhamos qualquer mérito neles, mas os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos chamar aqui a irmã Francis, ela de bom grado aceitou estar falando, transmitindo a palavra de Deus a nós. Nós já de antemão agradecemos muito sua colaboração, sua participação. Tá bom, irmã Francis? Boa noite, irmãos. É sempre bom nós estarmos na igreja na quarta-feira. Quarta-feira é uma reunião de oração que acontece no mundo inteiro. Os adventistas sempre se reúnem para ter esse momento de oração, porque a oração é o que nos mantém ligados a Deus, né? Então esse culto nunca vai deixar de existir. Nem que tenha uma pessoa ou duas pessoas, mas existe Jesus, se onde tiver um ou dois reunidos, e Ele estaria conosco. E perguntando para o irmão Arnaldo, não é?
procurando, não sei se os irmãos estão olhando por isso, pela compra, né, desse prédio. Lá em casa estamos orando todos os dias, que Deus ajude que a coisa seja, né? Está nas mãos de Deus. Mas oramos, mencionando todos os dias, se é a vontade de Deus, que Deus se manifeste. E o assunto que eu escolhi é 3 razões porque Deus não atende as orações. Às vezes, a gente ora e ora e Deus não atende. E quando isso acontece, que Deus não atende, por que Deus não atende? Então, quem tiver, pode ler, quem achar, Deuteronômio 3, de 23 a 29. Quando é que Deus disse não a um servo dele que ele amava muito? Deuteronômio 3, 23 a 29. Quem era a pessoa? Moisés. Moisés, eu acho que na terra ninguém teve, fora de Jesus, uma missão mais espinhosa, difícil e longa do que Moisés. Porque ele estava lá, né, com as ovelhas, e Deus o chama, e ele acha que ele não pode, não tem capacidade, e Deus põe Moisés para enfrentar o faraó, o maior governante do mundo, e Deus faz milagres, e Deus promete que vai levar aquela nação para a terra, né, de Canaã, e ele não entra em Canaã. Então, aqui diz, naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, tua mão poderosa, que Deus existe no céu, na terra, que possa realizar tuas obras e teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Então, a primeira, são 3 razões que eu quero apresentar por que Deus não atende oração. A primeira é quando queremos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando a gente tem um desejo diferente daquilo que Deus tem para nós. E aí nós ficamos insistindo, mas não é esse o caminho pelo qual Deus nos quer guiar. E um pastor estava dizendo, né, que ele foi procurado por uma moça na igreja que falou para ele, ai pastor, ore por mim. Falou, por quê? Irmã, pastor, o senhor conhece o Antônio? Falou, sim. Pois é, o Antônio e eu estamos conversando, né, nos relacionando, e ele me pediu em namoro. E aí eu respondi, eu vou pensar. Então, quando uma mulher fala, eu vou pensar, quer dizer, já que ela está aceitando. Mas, pastor, o senhor conhece também o Francisco? Ele também me pediu. E eu perguntei para todos. E todo mundo, o Antônio ou o Francisco? E todo mundo fala que devia ser o Antônio. Mas eu queria tanto o Francisco. Ai, pastor, ore por mim. Olha, eu vou
fazer uma prova com Deus. Bom, uma prova com Deus não é para ser provado, porque não é esse o critério de Deus. Até o diabo pode responder. Eu já vi pessoa que diz assim: eu estou orando por uma coisa, eu vou abrir a Bíblia e aquela palavra, se disser essa palavra, é porque Deus respondeu, e vou abrir de novo e tem outra palavra, e a pessoa vai seguindo, lá adiante dá uma palavra lá que ela não gostou, tudo que Deus respondeu antes não valeu. Então, é uma maneira perigosa, porque às vezes o diabo pode responder, não Deus. Então, não é a maneira de Deus agir. Bem, aí a moça disse que fez outra prova e Deus mostrou que era um Antônio. E ela dizia: mas o Francisco é tão bonito. Por favor, peça para Deus mudar de ideia. E Deus não mudou de ideia. Então, nós não podemos nos aventurar a impor a nossa vontade, porque Deus conhece a nossa vida e não devemos nos arriscar contra a vontade de Deus. Deus diz não quando é contrário à vontade de Deus. No caso de Moisés, era vontade de Deus que ele entrasse na terra. E agora vem o segundo motivo pelo qual Deus fala não. Porque a gravidade do pecado. Moisés tinha uma relação íntima com Deus. Moisés quase, viu a Deus cara a cara no monte. O rosto dele resplandecia. E ali, na hora, ele foi duvidar, não é? Em Êxodo 17, de 1 a 7, está a história inicial, não é? Quando o povo estava com muita sede, e Deus mandou fere a rocha. Aí, na segunda vez, Deus falou: fala a rocha, porque aquela rocha representava Cristo, e Cristo ia morrer só uma vez, e depois da morte de Cristo, todos os pedidos são em nome, não precisa bater, basta falar. A morte aconteceu uma vez, e Moisés naquele momento perdeu a paciência, e aí ele bateu. Deus ouviu, saiu água da rocha, mas não era vontade de Deus que ele batesse, e ele era muito íntimo com Deus para ter duvidado. Foi considerado um pecado grave. Pecado é sempre pecado, mas há pecados maiores e menores. Por isso, quando os sacerdotes pecavam, numa transgressão aberta, até morria, porque sabia que não podia fazer aquilo. Então, quando a gente tem a consciência do pecado, e faz, é grave. Aí Deus fala que não. Pois bem, Moisés foi desobediente, infelizmente. Embora a Bíblia diga que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra, que tinha que ser muito manso, Eram 2 milhões de pessoas, e aquelas pessoas que saíram do Egito, eles foram para o deserto, morar no deserto, 40 anos, não é fácil. Mas sabe, irmãos, uma vez eu ouvi falando isso, todos nós temos o nosso deserto. A gente, quando conhece a Cristo e o conhece, depois vai para o deserto. Jesus foi para o deserto.
e teve que enfrentar o inimigo. E Jesus venceu. E Moisés levou o povo no deserto. E aí eu entendi, mas na minha vida eu também tinha um deserto. Mas no deserto Deus está conosco. Se a gente reconhece que Deus está lá, que Deus não vai abandonar, Ele não abandona mesmo. Se Deus nos abençoa em pecado, não vai ser bom, vai ser uma maldição, porque a gente vai achar que está tudo bem. O que é que salvou o filho pródigo? Foi ter caído em maldição. Se ele ficasse só fazendo coisa errada e tudo fosse bem, ele não voltaria. Mas como ele se deu mal, lembrou: o meu pai me dá outra vida. E aí ele voltou. Então Deus diz não, às vezes, para nos corrigir, para que a gente entenda que aquele não é o caminho. Até para os anjos, quando Moisés feriu a rocha, ficou mostrado que não era uma atitude devida. Então, nós não sabemos o que é que Deus prepara para nós. Nem sobe ao coração humano o que é que vai nos acontecer. Se a gente soubesse, 30 anos atrás, o caminho que ia trilhar, a gente poderia querer mudar alguma coisa, ou achar que não estava bom, mas Deus nos mantém cada dia nos dando a força para aquilo que nós precisamos. Então, quando Ele nos diz não, é porque Ele tem algo melhor. Deus nos ama tanto que não vai nos confirmar no pecado. Então, quando Deus diz que não, a gente deve orar e deve pedir que Ele nos mostre o caminho, porque Ele pode ter algo melhor. Eu já até me referi aqui, que eu havia ficado 1 ano, quando eu dei aula na escola adventista há 22 anos, e saí, pedi que me mandasse embora, para eu pagar a faculdade do meu filho, que ele não passou na USP de início, ele passou na faculdade Oswaldo Cruz, e eu usei toda a minha indenização para pagar. E quando chegou em setembro, o dinheiro acabou, eu falei para ele: olha, meu filho, tem que passar na USP, porque não tem mais dinheiro. E eu estava muito aflita, porque não teria como ele continuar estudando. E aí, depois de 1 ano, eu arrumei um emprego. Eu fui pedir emprego numa escola e já assinaram a minha carteira em janeiro. Pois no primeiro dia de aula me mandaram embora, não sei porquê. Eu não tinha dado nem um dia de aula. E eu fiquei triste, falei: mas Deus está sabendo da minha situação, eu estou precisando de emprego, estou desesperada. E aí uma professora falou: o Estado está pegando professora. E eu fui lá em Diadema, estou precisando. E eu escrevi o meu nome para os 20 anos de experiência. Daí 1 semana me chamaram, me deram 2 salas, e a miséria acabou. A partir dali, nunca mais me faltou trabalho, nunca mais. Então, aquele desespero que me deu, aquela semana de eu estar desempregada, meu Deus, como eu arrumei e perdi? Por que eu perdi? Eu não fiz nada. Eu fui nas reuniões que eles falaram, nem vi a cara dos meus alunos e me mandaram embora. Mas Deus tinha coisa melhor. Embora eu me sentisse muito triste. E aí meu filho passou na USP,
e a coisa ficou melhor. Então, naquele momento, a aflição era muito grande, mas Deus tinha coisa melhor. Então, nós nunca vamos nos arrepender de orar e confiar. Moisés não se revoltou, Moisés não ficou implorando, não ficou dizendo: ai Senhor, eu fiz tanta coisa, e é assim que o Senhor me trata, o Senhor não está pensando em mim. Mas o nosso relacionamento com Deus deve ser sempre confiante. Deus não deixou Moisés entrar em Canaã, mas entrou lá no céu. Apareceu depois para consolar Jesus. Então Deus tinha coisa melhor, ele não imaginava. Deus amava muito Moisés. Deus considerou muito Moisés. Então Deus sabe todas as coisas. E o que é que Deus vai fazer com os fiéis? Deus nos promete a vida eterna. Outro dia eu fiquei admirada, estava assistindo aquele programa da Bíblia de pedidos de oração, como é que chama? Às 6h30, depois do pastor Ronaldo, não sei se é mais da Esperança. Não, é um programa de pedidos. E aí, o pastor fazia aniversário. Alguém falou: pastor, eu desejo para o Senhor a vida eterna. Irmão, que pedido bom, não é? Desejo a vida eterna. Que coisa melhor na terra. Nunca eu ouvi alguém dizer para outro: olha, desejo para você a vida eterna. Lugar de paz. O programa chama Lugar de Paz. E como meu marido sai caminhar às 6h, então eu fico assistindo lá o pastor Ronaldo e depois vem o Lugar de Paz. Então alguém falou: é seu aniversário, desejo a vida eterna. Nada melhor que a vida eterna. Se a gente passar trabalhos, se alguma coisa não for bem, temos a vida eterna. E a vida eterna não é coisa pouca, é muita coisa. Então, cada dia, o nosso pedido é: Senhor, que eu nunca desista de Ti, porque Deus não desiste, só se nós desistirmos. Então, vamos confiar em Deus. Se Ele disser que não em algum momento, é porque Ele nos está preparando para algo melhor. E vamos confiar, não vamos desanimar, não vamos abandonar a nossa fé, vamos nos manter fiéis. Que Deus esteja conosco. Amém. E o hino que nós vamos cantar é o hino 189. Vamos colocar de pé. Sei que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia, Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia.
sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, em sonhos você construiu. Não dê por vencido seus planos, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve coração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos na tua casa de oração, na tua palavra, nas tuas promessas. Sabemos que tu estiveste aqui conosco e pedimos que nos acompanhe aos nossos lares. Que fiquemos sempre fiéis a ti, Senhor, porque tu nos prometes a vida eterna. Que tenhamos prazer em fazer a tua vontade e acreditar em ti, Senhor. Leva-nos aos nossos lares e nos conduz para o teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, agradecendo a irmã Francis. E estaremos aqui no sábado, a partir das 9 horas da manhã. E nós possamos ver a escola sabatina, no culto e comungar com esse Deus maravilhoso. Amém? Tenham todos um restante ótimo de semana.